Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Pessoal, como eu falei na aula presencial, a gente vai reforçar um pouco os conteúdos anteriores, conteúdos que a gente talvez trabalhou de forma remota, talvez trabalhou na sala e ainda vocês não conseguiram enxergar. Então pronto, a gente vai fazer uma retomada de aqueles conteúdos que a gente precisa que vocês possam fixar, tá certo? Conteúdo que eles são muito cobrados nas provas, nos vestibulares. No caso, eu trouxe para vocês hoje os verbos reflexivos, tá certo? Como é que são os verbos reflexivos em espanhol? Então, os verbos reflexivos em espanhol, eles indicam que o sujeito lleva a cabo uma ação e que recai sobre si mesmo. Então, que é um verbo reflexivo? É alguma coisa, uma ação que se faz e que ela é feita pela própria pessoa, tá? Em si mesmo, que você chama. Então, no caso, a gente tem aqui na lista, né, um listado de vários verbos reflexivos. Acostar-se, acordar-se, afeitar-se, bañar-se, cepillar-se, despedir-se, cepillar-se. ¿Qué cosa es cepillar-se en español? Escovar os dentes, tá? Então, todos os verbos que têm essa terminação "se", tá? Que você diz levar-se, tá? Que eles recaem sobre o mesmo sujeito. Então, isso é um pronome reflexivo, tá? Um verbo reflexivo. Agora, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer como é que eles são conjugados em espanhol, tá? Porque já você conhece um verbo reflexivo, é aquele verbo que ele recai a ação sobre o próprio sujeito. Mas também outra dica é aquele verbo que tem terminação "se". Que terminação "se"? Esse levar-se, tá? Então, essa terminação "se", certo? Você já tem outra forma de identificar um pronome reflexivo, um verbo reflexivo. Então, já sabendo isso, então a gente precisa agora conjugar ele. Como é que ele se conjuga, tá? Tipo, quando é que você vai saber que uma frase ela tá em verbo reflexivo, tá? Então, isso é o que a gente vai tentar aclarar para vocês hoje. Então, olha aí, pessoal. Verbo reflexivo. Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma melhor imagem. Pronto. Los verbos reflexivos indican que el sujeto lleva a cabo una acción, que ya a gente falou. Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo que siempre ha de concordar con el sujeto en persona y número. Tá? Então, para você conjugar um verbo reflexivo, você precisa conhecer, identificar os pronomes reflexivos. Olha aí, a gente tem verbos reflexivos e a gente tem pronome reflexivo, tá? Então, presta atenção, pessoal. Aqui a gente tem o verbo reflexivo peinar-se, tá certo? Peinar-se, que tem terminação "se", tá? Peinar-se. Lembrando que o espanhol não mudou o som, então a gente não fala peinar-se, a gente fala peinar-se. Que coisa é peinar-se? O que vocês chamam de pentear-se, tá? Então, como é que eu vou conjugar, Jusmari? Pronto, primeira coisa que você precisa saber, quais são aqueles pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos, no caso de eu, é me. Por exemplo, o mesmo jeito que em português. Eu me fala alguma coisa, tá? Então, eu me, tu te, ele, ella, usted,
se, nosotros, nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ella, se. Então, vamos ver como é que é isso, Yusmari. Peinar-se. Aí você tem o verbo reflexivo. Eu vou pedir para vocês conjugarem segundo os pronomes. Então, você pega eu me peino. Tu te peinas. Él, ella, usted se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Ellos, ustedes se peinan. Então, o que você precisa saber? Que os verbos reflexivos, eles têm terminação C, que é uma ação que recai sobre o próprio sujeito. E, além disso, você tem que eles, para ser conjugados, você tem que colocar os pronomes pessoais, reflexivos. Então, a gente não pode misturar. Uma coisa é pronome pessoal, outra coisa é pronome pessoal reflexivo, tá? Então, vamos a ver aqui. Aqui a gente trouxe um exemplo. La abuela de Lucía se tiñe. ¿Qué cosa es isso? Tiñe. Colocar tinta. El pelo, que a gente já explicou. Pelo e cabelo em espanhol mesmo jeito. Para pessoa ou animal. Se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina como una verdadera profesional. Siempre se mira. ¿Qué cosa se mira? Se olha en el espejo. No espelho. Se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Olha ahí. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Aí diz em português, sempre se olha no espelho por enquanto utiliza secador, tá? E sabe realmente como conseguir o melhor resultado com seu cabelo, tá certo? Então, acho que aí dá para perceber como foi que a gente pegou, tá certo? O pronome reflexivo, que no caso é se aqui, porque tá falando ela, tá? E você conseguiu colocar e utilizar ele em pronome reflexivo e verbo reflexivo. Por quê? Porque quando você fala se corta, se mira, se olha, se peina, quem é que se está peinando? É ela. Então, como foi uma coisa que ela foi que fez, então ele, por isso, um verbo, uma frase reflexiva. Lembrando que todo verbo, toda frase reflexiva é aquela que recai a ação no próprio sujeito, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, vamos ver. A posição dos pronomes reflexivos. Onde é que ele se situa, Jusmari? Pronto, eles têm várias formas de se situar. Então, delante del verbo en cualquiera de sus formas personales, tá? Aí tem essa primeira. Sempre ela vai delante do verbo, tá certo? Em qualquer das formas pessoais. Então, falava, la abuela, avó, se peina. Se, acho que vocês falam penteia. É lábio, não sei como que se pronuncia, me perdoe. Aqui tem outro. Delante del imperativo, en forma negativa y a continuación del imperativo afirmativo. Vamos a ver como é isso. Você se lembra o conteúdo do imperativo? Que coisa é um imperativo? Um imperativo é quando você dá uma ordem, você dá uma instrução, você dá uma ordem, você dá, sabe? Fecha a porta, cierra a porta. Tá? Quando você dá uma indicação, dá umas... hoje, indicação, até sugestão, mas você dá uma instrução para fazer alguma coisa, tá? Cruza a rua, cruza a caixa, cruza, desce pela praça, barra por la plaza, desce. Então, essa forma de falar,
quando você dá uma ordem, quando você dá uma indicação para alguma coisa, uma instrução, a gente chama de imperativo. Então, a gente tem imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Que a gente poderia até reforçar um pouco mais esse conteúdo, tá certo? Então, não te peines. Olha aí. O pronome reflexivo, no caso, quando é negativo, ele vai ir delante do imperativo, tá? Não te peines. E quando é afirmativo, peina-te, tá certo? Ela tá mandando ela a se peinar. Então, peina-te. Aí o pessoal que é quase o mesmo jeito que o português, tá? Quando é negativo, ela vai delante do imperativo. E quando é afirmativo, ela vai detrás. Peina-te, siéntate, acuéstate. Acuéstate é deitar-se. É que você fala aqui, deite-se, mesmo jeito. Então, depois tem outra posição, diretamente antes de uma perifrase verbal ou detrás do infinitivo da mesma. A ver como é isso, Jusmar. Ella se vai a peinar. Lembrando que a gente já tem falado das preposições, tá certo? Que elas estão aí para unir umas palavras, para dar sentido. Então, ela se vai a peinar, tá? Vocês falam, ela vai se peinar. Em espanhol, ella se va a peinar. Ella va a peinar-se. Das duas maneiras, tá correto, pessoal. Eu só estou aqui tentando mostrar para você as duas maneiras, mas você não se vai complicar, porque você não precisa decorar como é que ele é. O que você precisa saber? Quando você lê uma frase, sabe se ela está em reflexivo, se ela é imperativa, se ela é imperativa afirmativa, se ela é imperativa negativa, ou se ela está sendo uma frase reflexiva, tá certo? E quando ela está em gerúndio, por exemplo, ella se está peinando. Você aqui fala, ela está se peinando. Ella se está peinando. Ella está peinando-se, tá certo? Você costuma sempre colocar ele ao final. Então, a gente pode colocar ele também antes do verbo estar, tá? Então, pessoal, é assim, nem você precisa se preocupar, porque você não vai decorar tudo isso, você que precisa saber. Não, se espere aí. Em espanhol, quando a gente fala de frase reflexiva, é aquela que o sujeito está fazendo alguma coisa, tá? Por exemplo, banhando-se, durmiendo-se, tá? Se levanta, me levanto. Então, isso é o que você precisa saber. O sentido de por que ele é, que é uma frase reflexiva. Que a gente tem pronomes reflexivos e tem os pronomes gerais, tá certo? Mesmo jeito que vocês aqui em português. A gente tem os pronomes geral, a gente tem pronomes reflexivos e a gente tem frase reflexiva, tá certo? Então, quando um imperativo é quando você dá uma indicação, quando você vai dar uma instrução para alguma coisa, quando você vai dar uma ordem para fazer alguma coisa. Então, isso é o que você precisa saber. Então, pessoal, até mais. Hasta luego. Essa foi nossa aula. Espero tenham gostado e a gente está se falando. Beijo.